Olá, tudo bem com vocês? Bom, se vocês estão vendo este vídeo, quer dizer que essa loucura que eu vou tentar fazer deu pelo menos parcialmente certo, tá? Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho, e eu decidi fazer uma loucura, tá? Que na verdade não é tão loucura assim, porém, nos próximos dias, aí segunda e terça, eu não tenho absolutamente nada pra fazer. Tá? Eu vou ficar em casa o dia inteiro, tô sem nenhuma grande obrigação, vocês vão ouvir o barulho que é a minha cafeteira, tá? E eu resolvi, por que não fazer um negocinho para tentar adiantar algumas leituras que estão aí para fazer. Então, este é um vlogzinho de 2 dias do que vai ser uma tentativa de uma maratona de leitura de 24 horas, porém dividida em 2. Então, sim, eu vou aí entre hoje... Cafeteira. Entre hoje e amanhã tentar ler 12 horas por dia, ou o máximo que eu conseguir dentro de 12 horas por dia. São por volta das 9 da manhã e eu pretendo começar por volta das 11. Então, eu tô fazendo meu café, eu vou tomar meu café da manhã e eu vou sentar para editar o vídeo que foi o último que vocês viram, da última atualização de leituras, que ele está gravado já. E aí eu vou, bom, tentar aí começar a ler, né, fazer essa pequena maratona de leitura. Deixa eu levar vocês pro quarto. A imagem vai ficar uma bosta, né? Eu deveria apoiar esse celular como um criador de conteúdo decente para mostrar para vocês minha TBR, né? Peraí. Que enquadramento horrível, mas vamos lá. É pra ser um take rapidinho. O que eu pretendo ler nessa maratona, tá? Eu preciso, e vai ser a minha prioridade, terminar The Will of the Many. Eu estou na metade, tá? Prioridade de hoje e amanhã, terminar este livro. Além disso, eu estou ouvindo o audiobook de Vilão, da Schwab, tá? Eu tô relendo para ler o segundo, que eu nunca li, e esperar pelo terceiro, que sai em outubro. Faltam 2 horas e meia. Então essa aqui vai ser a minha leitura / audiobook de enquanto eu estiver na academia, hoje e amanhã. Eu acho que 2 horas e meia eu consigo fazer em 2 dias, então vai ser para quando eu estiver fora de casa, na academia, etc. E eu tenho um outro livro que é uma obrigaçãozinha, que eu preciso ler, o Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Vocês podem ver que ele tá cheio de post-it porque ele é um livro viajante. Esse livro já foi anotado pela minha amiga, pela Maísa, e agora chegou a minha vez. Então, esses 3 livros compõem o que pra mim é a grande obrigação dessa maratona. Eu queria chegar no final com esses 3 livros finalizados. Eu acho que dá pra fazer mais, tá? Se eu conseguir ler de verdade o tempo que eu quero ler nesses 2 dias, eu consigo ler mais um livro. E aí eu tô com 2 opções aqui, tá? Eu gostaria de não deixar esse ano acabar sem ter lido In the Lives of Puppets, do TJ Klune. Vocês viram aí nos vídeos que eu li 2 livros dele esse mês, eu estou completamente obcecado. Mas também chegou pra mim, olha essa edição, gente, o Songs of the Dead, que é o novo livro do Brandon Sanderson com um autor amigo dele, que é o Peter O'Rulian. É o primeiro de uma série, acabou de sair. Olha isso aqui. Olha, eu estou apaixonado por essa edição, tá? Então, vai depender da minha vontade e se eu conseguir, de fato, né, chegar nesses livros. Mas eu tenho essas 2 opções aqui, para caso isso aqui dê muito certo, tá? Eu vou tomar meu café da manhã, eu vou editar meu vídeo e eu volto para dar um oizinho quando eu for começar a maratona, que vai ser ali por volta das 11. Aí eu tô me perguntando se às 11 horas eu já vou pra academia e já boto ao jogo de vilão, ou se eu vou ler um pouquinho de The Will of the Many antes. Mas eu conto pra vocês. Bom, a iluminação não tá das melhores, mas eu só vim avisar vocês que são 10h56 e estou prestes a começar a maratona. E eu vou começar indo pra academia, tá? Então, eu tô aqui com o meu audiobook de... Vai focar, meninas? Não sei se vai focar. Estou com o meu audiobook de vilão. Eu tenho 2 horas e meia de audiobook ainda pra ouvir. Então, provavelmente, não vou terminar hoje, tá? Vamos ver se eu consigo aí ouvir 1 hora e meia hoje. E aí eu termino amanhã. Mas aí finalizaremos este querido, que é uma das metas dessa maratona. Então, vou pra academia, vou ouvir meu audiobook. E na volta, vamos encarar The Will of the Many. Bom, estamos falhando, mas não muito, tá? São 2h22 da tarde.
E eu ouvi 1h30 de audiobook. Estamos o quê? 3h30 do começo desse desafio. Falta 1h18 pra eu terminar o audiobook de vilão. Porque o que aconteceu, gente? Eu fui pra academia, eu passei mais tempo lá do que eu gostaria. Chegou uma hora que eu tava cansado do audiobook, então eu parei. E aí eu cheguei em casa e o João está soltando informações sobre a turnê. Então eu acabei de passar um tempo no computador só em desespero, tentando conseguir informações sobre a turnê, que vai ser no Allianz, 25 de setembro, vai ser uma sexta-feira, caos. Bom, aí eu almocei, então eu vou fazer um bolinho agora, fazer um café, e aí eu vou sentar pra ler The Will of the Many, tá? Eu volto pra falar com vocês no fim da tarde. Tá me dando aquele soninho pós-almoço, mas vou tomar um café gelado, vou comer um bolinho e vai ficar tudo bem, tá? Essa 1h18 de audiobook de vilão, talvez fique pra amanhã, ou talvez até ouça um pouquinho hoje à noite enquanto eu faço janta, mas vamos ver. Eu vim fazer uma atualizaçãozinha, nossa, que tá bem ruim isso aqui, né? Calma. Eu vou ter que segurar o ring light, é isso? Pra luz ficar menos pior. Vim fazer uma atualizaçãozinha dizendo que eu estou falhando, tá? Sabe quando a vida acontece? Tipo, coisas de casa e mil coisas pra fazer acontecem? São 6h30 da tarde, eu li bem menos do que eu gostaria. Eu ouvi o audiobook de o equivalente a 70 páginas de vilão, e eu li 50 páginas de The Will of the Many. Então, em o quê? 7h30 do que era pra ser uma maratona de leitura, eu li 120 páginas. O que é uma vergonha. Eu vou comer agora, eu vou tomar um café da tarde, e eu vou tentar sentar e ler, de fato, tá? Só queria avisar vocês que estamos falhando, mas estamos existindo e dando o nosso melhor. Bom, eu vim fazer a última atualização do dia. São 11 horas. Vai focar, meninas. Como eu disse pra vocês, aconteceu mil coisas durante o dia e eu não consegui ler tanto quanto eu queria. O bom é, eu sou uma pessoa que eu sou mais desperto à noite, né? Eu sou bem noturno. E eu não estou cansado, eu não estou com sono. Eu não costumo dormir às 11, eu durmo um pouco mais tarde. Então eu vou continuar lendo. Mas eu não volto pra falar com vocês hoje, tá? A gente só se fala amanhã. Em que ponto estamos? Eu, durante o dia hoje inteiro, consegui ler 140 páginas de The Will of the Many, tá? Eu estava bem na metade, agora estamos aqui. Faltam o quê? Basicamente 200 páginas, tá? Devo ler ele mais um pouco agora, antes de dormir. E eu ouvi mais um pouquinho de vilão enquanto eu fazia minha janta. Falta exatamente 1h de audiobook pra terminar. Eu já vou fazer a reclamação, tá? Pra ter conteúdo nesse take. O audiobook é muito ruim, gente. Tá? Nossa, a narradora é muito, 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 muito ruim. Eu tô sofrendo, tá? Pra tocar isso aqui. Mas eu queria ouvir o audiobook pra ter, enfim, pra ir tocando esse livro enquanto eu faço outras coisas, né? A partir do segundo eu vou ler com os olhos. Eu sei que tem audiobook do segundo livro narrado pela mesma pessoa. Não vai estar rolando, tá? Como eu disse pra vocês, o segundo não vai ser uma releitura. O segundo eu nunca li e eu vou ler com os olhos. Então, eu não sei quanto mais eu consigo ler de The Will of the Many hoje. Mas, né, o plano é terminá-lo amanhã, assim como vilão. E eu planejava começar isso aqui hoje, né? Não rolou. Será que eu leio isso aqui inteiro amanhã? Será que eu vou dar conta? Não sei. Vamos ver como a coisa rola. Enfim, eu vou pra minha caminha agora. Vou ler meu livrinho e vou dormir. A gente se fala de novo amanhã de manhã. Eu não sei se amanhã de manhã eu vou só ler ou se eu vou fazer alguma coisa do canal. Porque eu tenho um vídeo pra gravar. Ah, eu tenho uma thumbnail pra fazer. Então amanhã de manhã eu vou fazer uma thumbnail e aí eu começo a ler. Tá bom? A gente se fala pra mim amanhã, pra vocês daqui 2 segundos. Nossa, 1 milhão de takes nesse ângulo, né? Mostrando minha cama bagunçada no fundo. São 11 e pouquinho da manhã. Então, em teoria, acabamos de começar o horário da nossa maratona, mas eu terminei vilão. Eu comecei mais cedo, tá?
Vilão está finalizado. Eu terminei o audiobook enquanto eu fazia thumbnail e subia o último vídeo que vocês viram aí, que foi aquela atualização de leituras. Eu posso dizer pra vocês sobre Vilão, tá? Foi uma releitura, eu lembrava bastante da história, lembrava mais do que eu achei que eu lembrava. É uma história legal, mas não é nem de longe minha coisa preferida da Schwab. Eu gosto dos dois personagens, eu acho a dinâmica deles bem interessante, mas não é um livro que me brilha os olhos, né? Tenho amigos aí, a Steph, por exemplo, esse é o livro preferido dela, da Schwab. Não é o meu, mas eu gosto bastante, gosto da dinâmica, eu gosto de você ter acompanhar esses dois anti-heróis, né? Se você não sabe, essa é uma história sobre pessoas com poderes mágicos, tá? O que acontece aqui é que se você passa por uma experiência de quase morte, você desenvolve poderes. Que poderes vão ser esses vai depender muito da sua personalidade, do que você valoriza enquanto ser humano, do que você quer enquanto ser humano. E você tem esses dois amigos que estudaram juntos, o Eli e o Victor. Enfim, acontece uma coisa ali quando eles são jovens e tal, fazem uma tentativa meio ativa de se tornar, né, o que eles chamam aqui de extraordinários, de pessoas com poderes. Acontecem situações que vão criar um ódio, uma amargura muito grande de um pelo outro aqui. E o que você vai acompanhar aqui é basicamente uma saga de vingança entre os dois. É bem interessante, tá? Eu tô curioso pra ler os próximos agora. Eu só vou repetir pra vocês. O audiobook em português é muito ruim, tá? Não recomendo, eu acho que ele tira um pouco, inclusive, o brilho dessa história. Então, ou leiam com os olhos, ou peguem um audiobook em inglês, vale mais a pena, tá? Aí agora, eu comecei uma hora mais cedo. E qual que é a questão? Eu preciso ir pra academia, eventualmente, e eu acho que eu não vou ouvir o audiobook na academia hoje, porque eu quero ouvir o álbum novo do João, tá? Então eu vou pra academia, preciso fazer mercado. Se em algum momento, nesse rolê todo, eu cansar de ouvir música e quiser ouvir um audiobook, aí eu vou precisar escolher entre esses dois livros aqui. Peraí que eu tô segurando o microfone, porque eu sou burro, né? Pronto, prendi o microfone. Eu tenho o audiobook desses dois livros aqui, né? In the Lives of Puppets e o Songs of the Dead. E aí, vamos ver se eu começo um deles. Mas eu acho provável que não. Eu acho que eu vou querer ficar ouvindo o álbum do João mesmo. E aí, na volta, eu vou voltar pra The Will of the Many, tá? Que tá aqui. Eu espero que role hoje de terminar esse livro. É a minha maior meta. Eu volto provavelmente no fim da tarde para fazer mais uma atualização aqui. E aí a gente encerra esse vlogzinho à noite. Tá bom? Bom, são 3h15 da tarde e eu não li nada, tá, gente? Fui pra academia, passei no mercado, fiz 1000 coisas pra fazer, não ouvi audiobook, não li, não fiz nada, tá? Então ainda estamos naquele mesmo estágio de terminei vilão e foi isso. Mas agora eu tô aqui com o meu brownie do Starbucks, o meu café gelado, o meu The Will of the Many, e vamos ser nós contra o mundo. Deixa eu comentar umas coisinhas com vocês sobre o álbum do João. Gostei muito, viu? Achei um álbum muito sensível, muito bonito. Gostei. Acho, inclusive, que eu gosto mais dele do que do Pirata, que tende a ser o meu menos favorito aí. Acho que o Pirata continua sendo o meu menos favorito. Os outros eu ainda preciso ouvir mais pra pôr ele num ranking. Saiu o primeiro trailer de Filhos de Sangue e Osso, né? Que aí, não sei se vocês sabem, mas teve toda uma treta, porque a Tommy ADM falou que não vai nem assistir o filme, todo um rolê. Saiu o primeiro trailer. Achei os visuais ok, não muito longe do que eu esperava. Não sei se eu gostei da trilha sonora, tá? Eu achei um negócio meio Beyoncé demais pro meu gosto, tá? Mas estarei assistindo no cinema. Vamos ver o que vai sair desse filme, tá? Então eu vou ler agora. A gente se fala mais tarde. Bom, é meia-noite. Em teoria, esse rolezinho aqui, essa maratona teria acabado, mas eu decidi que eu vou estender esse vlog, tá? Porque eu li, não terminei livro nenhum. Então, vou estender aí por mais 1 ou 2 dias, tá? Então teremos mais atualizações até eu terminar esses 2 livros. Então, vamos lá, que pé estamos? Faltam 80 páginas para terminar The Will of the Many, mas eu não aguento mais. Tá? Já vou adiantar para vocês que eu tinha expectativas maiores para esse livro.
A galera diz que o plot twist do final é de explodir cabeças, né? Mas eu não aguento mais ler esse livro hoje, gente. Eu não passei o dia inteiro lendo, mas eu sinto que eu passei o dia inteiro lendo isso aqui. Então eu estou um pouco cansado. E eu li 50 páginas do Não Me Abandone Jamais, do caso Ishiguro. Estou extremamente confuso com essa história. Não faço ideia de pra onde isso aqui vai. Mas, de novo, só li 50 páginas. É meia-noite agora, não estou com sono. Eu vou ler mais um pouquinho disso aqui antes de dormir. Então, voltamos a nos falar amanhã de manhã. Qual que é o meu plano para amanhã? Eu tenho uma consulta com a minha dermato no meio da tarde, então eu vou ter que sair. O meu plano de manhã é gravar o terceiro episódio do vídeo das cartas do Royd, talvez editar, se der tudo muito certo, e terminar esse querido. Eu gostaria de fazer tudo isso antes do almoço. Vamos ver se rola. Aí eu levo isso aqui na minha bolsa para a sala de espera da dermato. E vamos indo, né? Eu gostaria muito de conseguir terminar esse livro amanhã, mas eu duvido um pouco. Então talvez esse vlog se estenda até quinta. Votem aí embaixo qual vocês acham que vai ser o take com pior enquadramento e com a pior iluminação. Olha isso aqui. Olha. Enfim, não vou levantar pra ela fechar a cortina, tá? Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Melhorou porra nenhuma. Enfim. Falei pra vocês, vou acordar, aí eu vou ler horrores, vou gravar vídeo, fazer acontecer. Sabe o que eu tô fazendo? Eu estou sentado na frente do computador, esperando abrir as vendas dos ingressos do show do João. Nem tomei café da manhã ainda, estou aqui com o meu café gelado. Hoje sou eu e meu café gelado contra a Eventim, tá? Então, são 9h52, eu vou lá pegar meu pãozinho e vou entrar em pânico aqui. Eu volto e conto pra vocês se eu consegui o ingresso ou não. Estou nervoso, tá? Eu só quero que vocês saibam que se um dia eu morrer e eu for pro inferno, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu chegar lá é procurar o dono do Eventim e dar a maior surra que esse cara já levou na vida. Perdi o carisma, tá? Perdi o carisma, não sei mais se eu vou gravar hoje, tô irritado e eu não quero mais ler também. Eu vou... sei lá, vou começar a editar o que eu tenho desse vídeo, pra pelo menos não ficar à toa e não gritar com alguém. Bom dia. São 2 dias depois. Aí, gente, eu fiquei tão irritado com o rolê do ingresso do João, que assim, acabou com a minha simpatia, com o meu carisma, não quis fazer mais nada naquele dia. E aí ontem eu fui tentar o ingresso de novo na venda geral, consegui comprar, finalmente. Enfim, hoje é sexta-feira, tá? Nos falamos na quarta da última vez. Eu vim dizer pra vocês que eu terminei The Will of the Many. Finalmente eu acabei esse livro. E meu Deus, o que dizer sobre isso aqui? Vamos lá.
Aqui a gente vai acompanhar a história do Viz, que é um garoto que vive numa sociedade. Vamos lá, como começa a explicar esse negócio? Esse lugar vive debaixo de um sistema de governo que eles chamam de hierarquia. E essa hierarquia tem esse nome por um motivo. Essa sociedade é dividida em castas, eles até usam a metáfora da pirâmide, né, para falar disso. Onde o quão alto você tá nessa classificação, né, em que casta você tá, depende da quantidade de wills que você tem. Will é como se fosse a energia vital das pessoas aqui, e ela pode ser transferida de uma pessoa para outra. E quanto mais wills você tem, mais poder você tem. A coisa aqui é que existe toda uma conversa sobre o quão benéfica, e a gente sabe que não é, esse sistema de governo é, e o quanto ele funciona de fato. O Viz vai ser enfiado num jogo político aqui, tá? Ele vai ser mandado para uma escola, onde dentro dessa escola também existe um rolê de castas, enfim. Você vai. Não é, ela não é uma escola normal no sentido de que você vai passando de ano, sabe? O seu passar de ano, o nível que você tá nessa escola, depende das coisas que você consegue fazer lá dentro e das milestones que você vai atingindo lá dentro. Então tem muita gente que faz todo esse ciclo da escola no ciclo básico ali, que eles chamam de sétimo, e sai da escola assim, sabe? Não sem subir nada. Deixa eu dar uma lida na sinopse desse livro, porque eu não li a sinopse dele, pra ver até onde eu posso contar. É basicamente isso, tá? Ele vai ser enfiado num jogo político aqui de pessoas que querem meio que sabotar esse sistema de governo. Ah, é isso. Aí assim, gente, precisava de 700 páginas para contar essa história? Eu não acho que precisava, tá? Esse livro é enrolado. Enrolado, 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 enrolado. O comecinho dele é bem interessante, mas logo ele se torna meio chato. E aí tem. Você acha que a coisa vai melhorar quando ele chega nessa escola, né? E aí. Tá? A questão é que chega uma hora no final onde essa história dá uma guinada pra uma coisa meio. Meu Deus, como eu vou descrever aquilo? Pensa numa mistura de Jogos Vorazes com Maze Runner, com A Ilha do Tesouro, enfim. Existe um arco aqui no final, onde os personagens estão numa ilha procurando uma certa coisa, e a coisa começa a ficar interessante ali, mas isso é bem no final do livro, tá? E aí, assim, o que eu sempre ouvia dizer é que existia um grande plot twist no final desse livro, que ia me deixar de boca aberta, ia ser chocante, etc. Eu fiquei embasbacado com o final desse livro, tá? As duas últimas páginas, não estava esperando. Tá? Não estava esperando este plot twist de jeito nenhum. Só que ao mesmo tempo, apesar de ser muito legal e você ficar muito surpreso, se você para pra pensar direito, parece um negócio meio tirado do bolso. Sabe? Só tem uma coisa na história que meio que é uma sementinha de que isso vai acontecer, mas não tem como você olhar aquilo e imaginar que é aquilo que vai acontecer. Enfim. O plot twist é muito legal e foi ele que me fez subir meia estrela desse livro, tá? Eu terminei esse livro dando uma nota de 3 estrelas e meia. É uma fantasia interessante, tá? Ela é toda baseada na coisa do Império Romano, mas com um nível de tecnologia muito maior, mas ainda assim uma tecnologia que é baseada nessa magia, nas wills. A tecnologia daqui, sabe o que me lembrou? A segunda era de Mistborn, só que sem arma de fogo. Sabe? Se você já leu aí o. Sabe quando você chega lá no terceiro livro da Segunda Era? Me lembra um pouco, tá? Enfim. Eu estou curioso para ler o segundo, que inclusive está aqui, que é o The Strength of the Few. Acho essa capa belíssima. Mas eu só estou curioso por causa do plot twist do final do primeiro, tá? Porque eu tava terminando o livro me arrependendo de ter comprado isso aqui. Eu ainda acho que eu não deveria ter gastado esse dinheiro, tá? Se eu tivesse lido no Kindle o primeiro livro, eu com certeza não teria esses livros na estante. O primeiro não me pegou super. Vamos ver. Quem sabe? Eu já tive umas experiências com algumas séries aí que o primeiro livro foi ok e o segundo
melhorou bastante, né? A primeira que me veio à cabeça é aquela Feita de Fumaça e Osso, da Laini Taylor, que eu não gosto do primeiro livro, mas o segundo e o terceiro são incríveis. Então, vamos ver. Mas não vai ser lido agora, tá? Cadu, quando você for ler, Steph, quando você for ler, vocês me avisam, a gente lê junto, tá? Mas não estou com pressa. E aí, gente, estou lendo Não Me Abandone Jamais, do caso Ishiguro, que tem uma capa péssima para mostrar no vídeo, né? Porque, nossa, como dá reflexo. Quais são as minhas opiniões por enquanto? Eu tô ali nos 30 e poucos por cento, talvez. Vamos lá. Rolou uma grande revelação aqui, por volta da página 100, que era uma coisa que eu estava suspeitando, tá? De um jeito ou de outro. Ainda tem coisas esquisitas acontecendo, mas a história aqui é basicamente o dia a dia de umas crianças no orfanato. Não tem muito mais do que isso que eu possa contar da sinopse sem dar spoiler, tá? São umas crianças num orfanato. Tem um negócio muito bizarro acontecendo aqui, do porquê desse orfanato existir, do porquê que essas crianças estão nesse orfanato. Isso é revelado ali por volta da página 100. Inclusive, esse é um livro do meu grupinho de livro viajante, né? E a Maísa, que levou antes de mim, quando é revelado o rolê do orfanato, ela fez isso aqui, ó. Alerta de revelação bombástica. Enfim, bizarro, tá? Flerta ali um pouquinho com o gênero de distopia, essa revelação. Eu estou curioso, porém a escrita está me cansando um pouco, tá? Pela seriedade do assunto dessa revelação, eu gostaria de um livro que fosse um pouco menos dia a dia. Porque a maior parte desse livro, por enquanto, é só o dia a dia dessas crianças. Então, assim, tô gostando, mas não tô amando a escrita, tá? Vamos ver o que acontece. O meu plano era terminar esse livro hoje, mas faltam, tipo, 200 páginas. Não sei se vai rolar, tá? Como eu disse, eu vou continuar estendendo esse vlog até eu terminar esse livro. Então, assim que eu terminar esse livro, eu volto, converso com vocês e a gente encerra esse videozinho aqui, tá? Da minha TBR do mês, ficou faltando uma coisa pra eu ler. Sério. Bom, preciso terminar isso aqui, né? E, gente, eu gostaria de iniciar um vlog temático, lendo um calhamacinho que eu tenho aqui na estante, que é um livro bem desconhecido, mas eu acho que daria um vídeo interessante. Eu queria começar ele esse mês, mas não sei se vai rolar. Que é o The Well at the World's End. Mas começa o mês que vem, a gente ainda vai conversar sobre esse livro, tá? O meu plano é que tenha um vídeo só sobre esse livro aqui, mas é um vídeo lá pro fim do ano, tá? Eu não vou ler esse livro todo de uma vez. Mas enfim, a gente conversa pro futuro, tá? Vamos terminar esse vlog então, porque ele já passou muito do tempo que eu pretendia, tá? Hoje é segunda-feira à noite. Então, se vocês estão seguindo as datas, vocês vão perceber que eu passei vários dias sem gravar. Por alguns motivos. Um é que eu não tinha muito pra dizer. Eu ia só continuar mostrando coisas da minha rotina, porque, enfim, eu levei alguns dias pra ler esse livro aqui. A gente já vai falar dele. Mas também porque eu tava meio sem carisma, tá? Então, não gravei. Bom, ontem foi domingo à noite e eu terminei este querido aqui, que foi o que eu me prometi fazer pra terminar esse vlog. Então vamos lá. Não Me Abandone Jamais, do caso Ishiguro, que tem essa capa que é péssima pra filmar, porque a luz do ring light bate e fica essa caca. Enfim. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu já tinha tentado ler esse livro antes, tá? Fazia muitos e muitos anos. Sim, época da faculdade. E eu não tinha, sei lá, passado de 15, 20%. Enfim, eu acho que eu já comentei aqui com vocês que eu tenho uma questão com livros que são cotidianos demais. Eles me entediam. E é o caso do começo desse livro, tá? E eu tô me perguntando como que eu vou dar uma sinopse desse livro pra vocês. Porque não tem sinopse. Se eu for dar a sinopse que eu gostaria de dar pra vocês, eu vou dar um spoiler. Então deixa eu dizer uma coisa pra vocês sobre esse livro. Não leiam a orelha, tá? Porque pra mim esse livro ele tem 3 grandes momentos, 3 grandes revelações. E a primeira delas está na orelha do livro. E eu acho que isso não deveria ser dito pra ninguém antes da pessoa ler o livro, tá? Eu não acho que isso seja parte da sinopse. Eu vou dizer pra vocês onde ela acontece. Essa primeira grande revelação acontece ali pelos 30% do livro, tá? E eu acho que é mais legal se você não souber disso antes de ler. O problema
É que se eu não falo disso, qual que é a sinopse desse livro? São crianças num orfanato. É isso. É o dia a dia de crianças num orfanato. A questão é que essas crianças não são crianças comuns. Esse orfanato não é um orfanato comum. Mas eu não posso dizer mais nada para vocês a respeito disso, porque senão eu vou dar o que eu considero que seja um spoiler. Mas eu não consigo dizer mais nada a respeito da sinopse desse livro. Então vamos lá. Eu venho aí de umas leituras recentes que me destruíram, tá? Foram os 2 livros lá do DJ Clooney, etc. E agora esse aqui, outro soco na minha cara, tá? Ele não é tão bom quanto os do Clooney, deixa eu dizer isso pra vocês. Mas esse é um livro muito triste, gente, tá? Ele vai pegar nos lugares, assim, muito específicos e... É isso, como que eu falo desse livro sem dar spoiler? Meu Deus do céu! Tá, o que eu vou dizer pra vocês é o seguinte, isso é uma distopia. Tá? Este livro é uma distopia. E ele não vai parecer uma distopia no começo. Vocês vão ler umas 100 páginas dele e vocês vão falar, o G tá maluco com isso aqui, porque isso aqui não tem nada a ver com uma distopia. Este livro é uma distopia. Acreditem em mim. Mas vocês precisam ler esse livro inteiro pra entender por que ele é uma distopia. Tá? E ele é uma distopia muito diferente de 1984, de Jogos Vorazes, de Divergente, de Fahrenheit 451. Ele é um outro rolê. Tá? Ele é um outro rolê, ele é muito diferentão, ele vai fazer um negócio aqui que não esperava, tá? Esse foi um livro viajante, né? Ele tá todo anotado. Eu escrevi muita coisa nesse livro, eu preciso escrever minhas impressões finais dele ainda. Mas eu vou dizer pra vocês que esse livro é uma experiência, tá? Mas vamos lá. Eu não gostei da escrita, tá? A escrita desse livro, ela é arrastada. Eu acho que ele gasta tempo demais descrevendo cenas cotidianas. E aí eu fiquei pensando numa coisa. Porque assim, como que eu vou explicar o que eu tô sentindo sem dar spoiler dessa história? Tem uma coisa terrível acontecendo com os personagens dessa história. E eles sabem, tá? Você, o leitor, é o último a saber. Todo mundo aqui sabe de absolutamente tudo que tá acontecendo. É pra você que essas revelações acontecem, não é pros personagens, tá? Os personagens já sabem dessa coisa terrível que tá acontecendo. E por eles já saberem que essa coisa terrível está acontecendo, eles já normalizaram essa situação. Então, não existe aquela coisa, aquele movimento dos personagens, a gente precisa fazer alguma coisa para resolver isso aqui. E pior do que isso, os personagens, eu sinto que até uma certa parte, até ali uns 70, 80% do livro, eles normalizaram tanto a situação pela qual eles estão passando, que eu sinto que eles não sofrem o quanto eles deveriam sofrer por causa dessa situação. E isso torna a escrita do livro, para mim, enfadonha. Porque você tá lendo isso, você sabe dessa coisa terrível que tá acontecendo, e eles estão descrevendo pormenores do dia a dia deles, enquanto eles deveriam estar falando do assunto. E aí eu ficava desesperado lendo isso aqui, porque, tipo, eu não quero saber das picuinhas de vocês dentro desse orfanato. Eu quero que vocês voltem pro assunto que importa, que é essa coisa terrível que tá acontecendo. Só que eles normalizaram tanto essa coisa terrível que eles só... Ah! Sabe? Parece que eles só se tocam da gravidade dessa coisa lá por uns 70% do livro. E é aí que o livro fica bom de verdade. Sabe? O final desse livro é incrível. Só que até você chegar ali nos 70, 80%, ele é enfadonho. E eu fiquei muito irritado com esse livro, porque eu ficava tipo, meu Deus, reajam, façam alguma coisa, sabe? Alguém toma uma atitude para lidar com essa situação que tá acontecendo aqui. Enfim, e esse é o motivo pelo qual eu não vou conseguir dar 5 estrelas pra esse livro, tá? Porque esse livro, ele me entediou, e ele me estressou, e ele me deixou triste, e ele me deixou desesperado, tudo ao mesmo tempo. Tá? É uma experiência, tá? Eu acho que eu vou dar 4 estrelas pra ele, mas é um daqueles 4 estrelas que
vai ficar um tempo na minha cabeça, sabe? É difícil depois você parar de pensar nesse livro, tá? Eu entendo porque que o livro tem esse nome. É muito óbvio quando você lê porque que o livro tem esse nome. Eu acho que esse livro poderia ter um título melhor, tá? Que passasse um pouco mais a vibe dele. Ele se chama Não Me Abandone Jamais. Esse livro não é um romance, tá? Deixa eu deixar isso muito claro pra vocês. Que bizarro. Que bizarro esse livro. Nossa, bizarríssimo. Mas é isso, tá? Desculpem por não conseguir ser mais eloquente pra falar desse livro, mas é porque pra discutir, pra falar tudo que eu quero falar desse livro, eu precisaria dar spoiler pra vocês, e eu acho que esse é o tipo de livro que é melhor você não tomar esse spoiler. É melhor você descobrir lendo, porque eu acho que a experiência de leitura pode ser melhor. Não leiam a orelha desse livro. Deixa eu ver na contracapa. A contracapa vocês podem ler, tá? Não tem nada aqui. A orelha tem spoiler, tá? E bom, gente, essa foi minha tentativa de gravar um vlog, que a princípio era pra durar 2 dias e durou uma semana, tá? Onde eu gravei muito mais nos 3 primeiros dias do que no resto da semana. E agosto está prometendo boas leituras, tá? Eu tenho livros interessantes na minha TBR que eu espero que, enfim, não me decepcionem. No momento, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô lendo. No momento eu estou lendo esse querido aqui, tá? A continuação lá de Viúva de Ferro. Eu acho estranha essa câmera, porque sempre que eu mostro um livro com a capa muito amarela, a imagem toda azula. Vocês perceberam isso? Se eu abaixo, a imagem volta ao normal. Enfim, alguma configuração da câmera que eu não sei mexer. Eu quero ver quando eu for gravar o review disso aqui. Mas é isso, obrigado por terem acompanhado aí esses meus dias comigo e a gente se vê no próximo vídeo.